Eu sou o Padre Robson, normalmente eu digo que eu sou educador padre. No momento estou como diretor-geral das unidades salesianas São José, na cidade do Natal, e Parnamirim, as duas no Rio Grande do Norte. Educador padre, porque quando eu conheci os salesianos e a minha vocação sacerdotal despertou, eu já era educador, né? Acho que depois de 10 a 12 anos, que já estava trabalhando com os salesianos na periferia de São Paulo, é que eu me despertei para a vocação sacerdotal. Até então eu pensava apenas em investir na minha vida no sentido de educar, né? Educar pessoas, nessa perspectiva de fazer com que as pessoas pudessem ser mais pessoas. E isto se dá através da educação. Eu sempre acreditei nisto. E foi com contato com os salesianos, na escola dos salesianos, principalmente na faculdade, que eu comecei a fazer como leigo a teologia. Aí veio o convite, veio o despertar vocacional. Por isso que eu digo, primeiro eu me tornei educador, depois sacerdote salesiano. E aí a congregação me ofereceu essa oportunidade de viver como educador e como sacerdote. Então, para mim, isso é a grande vocação que Deus me deu. Eu nasci no interior do estado da Paraíba, como todos nós sabemos, a região Nordeste, 30 anos atrás, era uma região muito mais complicada em termos políticos, em termos sociais, na questão econômica, a pobreza. E meus pais, mesmo sendo semi-analfabetos, porque nunca frequentaram a escola formal, e sim a escola familiar, meus avós ensinaram os meus pais a escrever, a ler alguma coisa e assinar o nome. E minha mãe sempre dizia para nós, né, os filhos, olha, se você quer ser alguma coisa na vida, você precisa estudar. Você não precisa de uma outra coisa. Estude que todas as coisas boas virão ao seu encontro. Então eu tinha muito forte isso na cabeça. Então eu sempre pensei, se eu quiser ser alguém, entre aspas, na vida, eu tenho que estudar. Isso a minha mãe disse sempre, portanto eu acreditei. E aí eu fui alimentando isso no interior e depois olhando a situação de pobreza das pessoas, de jovens na minha idade, de crianças, principalmente aí quando eu migrei para São Paulo, na periferia da Grande São Paulo, eu disse, realmente, a educação é que pode transformar as pessoas, como diz o velho Paulo Freire, não é? E as pessoas poderão transformar a sociedade. Então eu sempre tive isso na cabeça. E aí eu fui investindo, disse, é aqui que eu quero me realizar como homem, como pessoa humana, como pessoa cristã. Fiz os meus estudos numa chamada SENEC, Campanha Nacional de Escolas Comunitárias, muito presente no Nordeste, ainda hoje. Depois que fui para São Paulo, já ali na região do Vale do Paraíba, não é? Com meus familiares, já fui terminar o ensino médio, como todos os jovens, já tinha terminado tudo, e aí eu disse, eu quero fazer filosofia. E aí, terminando a filosofia, eu disse, eu quero fazer teologia. E eu terminei os 2 anos de teologia. No final do segundo ano, numa palestra para os jovens vocacionados dos Salesianos de São Paulo, em Pindamonhangaba, o superior disse, você não quer ser padre? E eu fiquei assim, eu disse, não. Eles, têm certeza? E aí eu fiz uma pergunta interessante. Eu disse, para ser salesiano, padre, precisa usar a batina? Ele disse, não. Dom Bosco disse que os padres salesianos são homens com as mangas arregaçadas, para trabalhar com a juventude. Eu disse, então eu vou. Terminando a teologia, eu fui ordenado, fui mandado, portanto, para as missões na ilha do Sri Lanka, lá no sul da Índia. Lá vivi 5 anos como formador, como professor, numa escola técnica, uma das experiências mais bonitas. E essa experiência, ela mudou muito o meu jeito de ser, o meu jeito de entender o mundo, entender as pessoas. O cristianismo é minoria, então ali eu era minoria, não é? Esse contato com outras tradições religiosas, como o hinduísmo,
o budismo, que é muito forte, o islamismo, e nós cristãos ali, como um grupo muito pequeno, muito unido, muito fervoroso, me fez ver o homem e Deus de maneira diferente. Hoje eu consigo entender e aceitar as diferenças numa perspectiva de ver que também lá no diferente, seja no homem, na mulher, nós temos uma manifestação de Deus. E depois de 5 anos, retornei à Inspetoria de São Paulo, fui diretor de uma escola social na Zona Leste, o Centro Social Santa Luzia, e depois vim para o Nordeste. O grande desafio da educação cristã, diria, que é o meu campo, continua sendo a formação do bom cristão e do honesto cidadão. E dentro dessa perspectiva da formação do bom cristão, do honesto cidadão, nós temos uma grande dificuldade e um desafio que é a integração da família e da escola. Porque hoje, por uma questão de mundo, o mundo contemporâneo ele é altamente tecnológico, tudo passa com uma rapidez muito grande, ou seja, as pessoas têm dificuldade de manter compromissos ou de firmar compromissos, né? Então a escola com a família ela necessita desse compromisso, desse pacto, né? E a família, na maioria das vezes, pensa que a escola é um depósito de crianças. Então eu tenho minha criança e aí eu levo para a escola e lá os educadores resolvem tudo. Quando a criança dá um problema, vocês me chamam e eu vou. Mas isso não resolve. O que forma mesmo esse bom cristão, esse honesto cidadão, é essa cumplicidade, escola e família, que juntas entendem-se. E entendendo como duas instituições que formam pessoas, o diferencial vai acontecer. São crianças mais tranquilas, crianças mais coletivas, mais sociais, crianças sadias. A sensação mais agradável de um educador é quando ele encontra alguém em espaço público, sei lá, nos lugares onde nós vamos. E ele diz, puxa, o senhor lembra de mim? E você vai ter que dizer que não, porque são milhares, por exemplo, nossa escola, 4.000 alunos, né? O senhor lembra de mim? E eu sempre digo, não lembro. Diz, o senhor foi meu professor na escola tal. Nossa, que tempo bom. Normalmente eu pergunto, e o que você aprendeu de mim? Nossa, eu lembro quando o senhor dizia, vai para frente, tenha coragem, vamos, você aprende, né? Isso é muito agradável. Acho que o grande presente do educador é este. Porque no dia a dia da sala de aula nós não temos essas experiências. São raras as experiências de alunos, de família que vêm, que agradecem, que parabenizam. Porque nós, humanamente falando, nós precisamos desse afeto, desse reconhecimento, né? E isso não tem normalmente. Hoje a escola é um lugar muito difícil, principalmente na questão da sala de aula, não é? Porque a gratidão, por exemplo, é uma coisa que está se perdendo nas famílias, na sociedade. Ninguém quer ser grato a ninguém. Parece que todo mundo tem a obrigação de servir ao outro. E não é assim. Então, quando você encontra alguém que te dá aquele abraço gostoso, aquele sorriso e diz assim, puxa, muito obrigado pelo que o senhor disse naquele dia, pelo que o senhor me ensinou, hoje eu estou na faculdade, hoje eu sou médico, hoje eu sou advogado, hoje eu sou isso, sou aquilo, a gente diz, puxa vida, valeu a pena. Principalmente quando a gente olha depois dos 40 anos, que viu que um tempo da juventude foi dedicado à educação. Então, a gente se sente muito feliz com isso. Hoje, para nós educadores, não tem outro instrumento mais poderoso e mais eficaz na transformação das pessoas e da sociedade do que a educação. E é tão verdade que os países, não é, em desenvolvimento e que têm políticas que não se comprometem com a educação, por quê? Porque sabem que pessoas que passam pela educação, pessoas que se educam, vão educar outras pessoas. E pessoas educadas pensam. Quando as pessoas não têm educação, o pensamento dela, a reflexão sobre a vida, a reflexão sobre elas mesmas, a reflexão sobre a sociedade é muito limitada. Quando elas conhecem e quando elas desenvolvem conhecimentos, aí é muito difícil de você convencer alguém de que isso é verdade ou mentira.
Porque para convencer vai exigir, portanto, o diálogo. O que nós estamos fazendo aqui quando você me pergunta e eu respondo, não é? Ou seja, eu estou fundamentando a minha crença, os meus valores. E quem é que possibilita isso? É a educação. Então, com certeza, a educação transforma.